Êxodo 5, verso 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Amém, meus irmãos? Que eu diminua e o Senhor cresça. O livro do Êxodo é um livro particularmente que ganha meu coração. Se você quiser compreender todo o projeto de Deus da redenção, de salvação, está lá encaixadinho no livro do Êxodo. Esse texto em especial, esse episódio, ele aconteceu aproximadamente em 1446 a.C., aproximadamente. Uma época que o mundo estava conhecendo o poder do ferro e o Egito era quem detinha esse poder. O Egito mantinha esse poder do ferro. As civilizações estavam aprendendo a se tornar gente humana a partir da cultura egípcia. Um grande império, não apenas um reino, mas um grande império. Especialmente se a gente for ler 1 Reis, capítulo 6, verso 1, nós não vamos ler aqui, mas fica registrado para você acompanhar depois. 1 Reis, capítulo 6, verso 1, e Juízes, capítulo 11, versos 26 e 27, eles vão falar da idade, do tempo. 1 Reis 6, 1 fala de 480 anos. A contar a partir do 4º ano de reinado de Salomão. E aí, foi escrito em 966, contado mais para cima, você tem 1446 aproximadamente, quando o povo de Israel está deixando o Egito para a terra prometida. Isso daria para a gente a informação precisa de quase 99%, James, de que o faraó da opressão e o faraó do Êxodo foram Tútmés II e Tútmés III. Essas duas informações são preciosas porque elas retratam parte da história narrada nessa travessia do povo de Deus pelo deserto. Arqueólogos, documentos já provam isso, já mostram os artefatos encontrados na época deste grande imperador egípcio que perseguiu, que humilhou o povo de Israel. Diante desse período do mundo, a Bíblia diz que o povo de Deus estava clamando porque José havia sido morto, fora enterrado. Anos depois, esse povo começa a construir na cidade de Ramsés, em a cidade de Pitom, grandes construções das quais o povo de Israel era usado como escravo. Então, foi nessa época que o povo começa a orar, a pedir a Deus para que saísse do Egito. O povo começa a clamar a Deus e Deus ouviu a oração. Êxodo capítulo 3 diz que Deus chama Moisés, aparece uma sarça e leva Moisés para buscar o seu povo. Êxodo capítulo 5, onde lemos, está o primeiro encontro, a primeira audiência de Moisés e Arão com o grande faraó. E ele diz: assim diz o Senhor. Essa expressão, assim diz o Senhor, ela era muito usada pelos reis da época. Se você olhar no próprio Êxodo, você vai achar mais de 13 vezes a expressão faraó dizendo: assim diz o faraó. Assim diz o faraó. Então Deus aparece e usa a mesma expressão, assim diz o Senhor. E o povo toma porque isso, quem dizia era o rei, pastor Altair. Era o imperador que dizia. Então quando aparece dois homens simples, em tese, embora Moisés fosse criado na corte, mas ali não era mais parte daquele grupo, e ele diz, assim diz o Senhor,
há um espanto. E o que é que esse Senhor diz? Quem é esse Senhor? Ele diz, é o Deus de Israel. Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Êxodo capítulo 4, verso 21. Êxodo 7, verso 3. E Êxodo 9, verso 12. Esses 3 versículos de Êxodo, eles dizem claro como lindo dia de sol. O Senhor endureceu o coração de Faraó. E a pergunta é, mas por que Deus endureceria o coração de Faraó, gente? Deus manda o povo, o seu servo, irmão João, Margarete, lá buscar. E ainda diz, olha, eu vou endurecer o coração de Faraó. Êxodo capítulo 4, verso 21, bem aí na sua Bíblia, diz assim, disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o meu povo. Êxodo 7, verso 3, na mesma perspectiva, Êxodo 7, verso 3, diz o texto, minha cara Gisele, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Aí já começou a ficar claro a razão pela qual ele endureceria o coração de Faraó. Porque não tem sentido. Deus manda o seu povo, os seus profetas ali na vida de Moisés e de Arão, dar um recado para o rei, olha, Deus mandou libertar o povo. Mas quando Moisés está indo todo animadinho, Deus disse, ei, eu vou endurecer o coração do rapaz lá. É um negócio complexo. Mas o texto começa a dizer, e eu multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Êxodo capítulo de número 9, verso de número 12, na mesma perspectiva, porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Qual é a razão, irmã Gilceia, desse endurecimento? Por que Deus endureceria o coração, já que ele estava mandando, meu caro Isaías, para que soltasse o seu povo? A razão, e aí você vê 9, 12, você vê que logo depois tem a 7ª praga. Ele endurece ainda entre a 6ª e a 7ª, para que se cumprissem então as 3 últimas pragas. A resposta que nós temos em tese do endurecimento de Deus, Gisele, ao coração de Faraó, é porque os egípcios, meu caro Joel Soares, Ana Maria, eles tinham deuses. Por exemplo, o rio Nilo era um deus. O rio Nilo era um deus. O sol, Ra, era um deus. Belzebu era um deus, que era o deus das moscas. Se botasse uma imagenzinha de Belzebu em casa, acabava as moscas, era isso que eles criam. Se tem mosca é porque Belzebu não está agindo naquela casa. Tá? Era um deus mesmo da época. O touro era um deus. Os cavalos eram deuses. E eles idolatravam o primeiro filho. Porque o primeiro filho era fruto de uma fertilidade. Chegava a ser humilhante quem não tinha filho naquele tempo. Eles idolatravam. Então Deus toca aquele povo nos seus 10 principais deuses. Concomitantemente, Deus toca com as 10 pragas. Mas para acontecer as 10 pragas, Faraó tinha que ter o coração duro, meu caro Marquinhos. Porque senão, na primeira praga, ele amolecia o negócio. Jones, Cruz. Na 4ª praga, ele disse, eu entrego, pode ir. Mas o Senhor endurece na primeira, endurece na segunda, endurece na terceira, porque em Êxodo 7, verso 3, nós lemos que ele fez isso para que multiplicasse os sinais e as maravilhas de Deus reveladas, Êxodo 7, verso 3.
no Egito. Êxodo 7, verso 3. Ele diz: eu vou multiplicar as minhas maravilhas, os meus sinais, aliás, e as minhas maravilhas na terra do Egito. Então essa é a razão que Deus endurece. Porque nisso, se ele não endurecesse no primeiro momento, irmãos, Faraó amolecia. Mas só a título de conhecimento, o homem também tem um coração duro do outro lado. Se você observar na Bíblia e você ler Êxodo direitinho, você vai achar 10 vezes Deus dizendo que endureceu o coração de Faraó. E você vai achar na mesma proporção 10 vezes Faraó dizendo: o meu coração está duro. Isso fala de um equilíbrio também. Não era preciso que Deus endurecesse, em tese. Não que Deus não fizesse, mas não era... O que está em questão é que Deus está mantendo o coração daquele homem naquela forma para que as suas maravilhas fossem mostradas e o povo entendesse. Não é o Nilo que você escutou, o Nilo virou sangue. Cadê o Deus da mosca de vocês? Aí a mosca tomou conta de tudo. Cadê as rãs que vocês desadoram? Adoram demais? Tá aí tudo aí. Então Deus faz isso na vida daquele povo. Muito bem. Mas o deserto. Êxodo 5, verso 1. Deus manda aqueles 2 homens dizer a Faraó: olha aqui, nós queremos fazer uma festa no deserto. Êxodo 3, verso 18, tem uma informação preciosa para nós que a gente não presta atenção nesse negócio muitas vezes de fazer festa no deserto. Êxodo 3, verso 18 diz o seguinte: e ouvirão a tua voz, irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou, agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto. Caminho de 3 dias para o deserto. E se a gente for fazer uma observação lógica, rápida, da onde o povo estava, mais ou menos ali na região de Sucote, do Egito, Deus diz, é para fazer uma festa lá, 3 dias, e volta depois. Então, 3 dias para ir, irmãos, e 3 dias para voltar. Caminho de 3 dias, 3 dias para ir, 3 dias para voltar. Mais 1 dia para fazer o sacrifício, 7 dias. 7 dias sem trabalho, 7 dias sem produção de tijolos, de escravos. Faraó ficou com dúvida. Não vou deixar ir de jeito nenhum. De repente eles vão e não voltam. Ele até disse isso no texto. Vai que vocês vão e não voltam nunca mais. Então, meu caro Eliseu, Moisés não é claro ao dizer a Faraó: olha, era para fazer uma festa no deserto 7 dias, mas a gente volta. No verso 1 do capítulo 5. Mas o fato é que Êxodo, capítulo 8, verso 26, tem uma informação curiosa que diz que Moisés diz assim: nós não podemos fazer nenhum sacrifício aqui dentro, porque se a gente matar um carneiro, um boi aqui dentro, isso é um sacrilégio para os judeus, para os egípcios, eles vão achar um escândalo. Então a gente vai para o deserto, faz lá, depois a gente volta para cá. Olha lá. Sacrifícios abomináveis. Deus respondeu, Moisés respondeu: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não vamos nos apedrejar? Então vamos sair daqui, vamos para lá. A gente faz lá, isso era o cuidado de Deus. Moisés chega para lá e diz a eles: olha, a gente veio aqui para dizer para o Senhor que nós queremos fazer uma festa no deserto. Muito bem. Daqui a pouco eu termino a introdução. Meus irmãos, a minha pergunta que eu faço para esse texto, quando eu leio a Bíblia, é a seguinte: verso 1 do capítulo 5. Qual é a casa de festa que teria no deserto para esse povo ir lá fazer uma festa? Porque a ordem não é de Moisés, a ordem não é de Arão, Caio, a ordem é de Deus. Deus diz: vão lá para fazer uma festa, para que me celebre para Deus uma festa no deserto. O deserto. Esse
é a chave do negócio aqui, o deserto. Quando nós olhamos para a Bíblia, Marcos 1, verso 3, nós encontramos João Batista. Marcos 1, verso 3, diz assim: esta é a voz que clama no deserto. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 3, verso 1, diz que essa voz que clama no deserto, ela tinha um objetivo. Qual era o pronunciamento? Mateus diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, irmãos. E aí, essa informação muito importante, senhora Andrelina, de senhor Browner, é o deserto da Judéia. Não é o deserto do Saara, é o deserto da Judéia. Essa região, irmão Cleves, ela era teoricamente inóspita. E aqui vai um recado impressionante para aqueles que querem ser pastores, sabe, Guto? Sabe, Murilo? Aqueles que desejam seguir o ministério pastoral. Pregar no deserto da Judéia não é brincadeira, não. Você pregar na igreja do Barro Preto, no ar-condicionado, num púlpito desse, que eu fico gelado só de pregar, porque aqui é uma responsabilidade tamanha. Eu estou com a mão igual o picolé. Mas pregar no deserto da Judéia, irmãos, e às vezes você não sabe nem que está ouvindo lá, Aguinaldo Vieira, não sabe nem que está ouvindo. Verso de número 2, e ele pregava o seguinte: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Irmãos, que local é esse para pregar? Mas nessa linha de pensamento, Paulo nos dá a resposta dessa pregação. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 29. Ele diz para nós que esse local do deserto não é um local fácil de pregar. Mas eu quero ler todo esse texto até o 29. Disse Paulo: irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes desse mundo, do mundo, e as desprezadas, irmãos, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. E ele conclui: a fim de que ninguém, absolutamente ninguém, diga: eu estou aqui porque eu fiz um curso para estar. Eu fui chamado porque eu sou filho de uma família poderosa. Não, eu estou aqui nada por minha glória, mas porque o Senhor da glória me trouxe até aqui. Este é o João Batista que prega no deserto. Porque pregar no deserto não é brincadeira, meu caro Sidney. Pregar no deserto não é brincadeira. Em Marcos capítulo 1, verso de número 12, Marcos capítulo 1, verso 12, diz que Jesus foi para o deserto. Quando ele acaba de ser batizado, diz o texto, o Espírito logo, imediatamente, o impeliu, irmão. Isso aqui é um negócio urgente, agora, não pode deixar para depois, para o deserto. Eu quero abrir um parênteses aqui, meu caro Aristo, para fazer a seguinte observação. Jesus é o Filho de Deus, sim ou não? Amém. Jesus estava sendo batizado no Rio Jordão por João Batista, certo? Sim? Então ele acaba de ser batizado. Quando ele desce nas águas, que ele sobe, na perspectiva batista, na perspectiva presbiteriana, ele foi aspergido e está todo mundo feliz, irmãos. Jesus foi batizado. E ninguém briga por isso. Mas o fato é que quando ele acaba de ser batizado,
meu caro Érico, Eliane. A voz diz assim: esse é o meu garoto, esse é meu filho, esse é o meu menino que me dá alegria. Vocês estão vendo ele? Eita, que coisa gloriosa, esse é meu filho, eu tenho uma alegria tamanha desse menino. O céu fez festa, foi aquele negócio. Quando ele sai da água, o Espírito Santo já está na ponta do barranco, como diz lá no Nordeste. Saiu da água, o Espírito Santo está na ponta do barranco e disse: filho, pois não, vamos embora. Para onde? Para o deserto. Ele acabara de ser ungido, irmãos, porque diz que quando ele foi batizado, a unção do Espírito Santo desceu sobre ele. E quando o Espírito Santo desceu sobre ele, a voz declarou, dizendo: esse é o meu filho, esse é o meu ungido. E aí, imediatamente, para quem aspira o ministério pastoral, depois que ele foi ungido, o Espírito Santo disse: agora a gente vai para o deserto para ter uma palestra de 40 dias e 40 noites. Quando ele diz 40 dias e 40 noites, Ana Paula Emerson, ele está dizendo que não era só de dia, que a tribulação que viria sobre ele era de dia e de noite. Então Jesus enfrenta o deserto. Meus irmãos, mas que negócio é esse de deserto? João foi para o deserto, Jesus está no deserto. Paulo. O apóstolo Paulo diz assim: eu enfrentei deserto, se vocês não sabem. Eu estou pregando hoje aqui para vocês, mas eu enfrentei deserto. Esse negócio de deserto está tão presente em Deus na Bíblia, que a coisa é tão séria, que até o final dos tempos tem um mistério aí com o deserto. Apocalipse, capítulo de número 6. Antes de Apocalipse, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 26. Eu quero ler esse texto. 2 Coríntios 11, 26. Depois a gente vai para Apocalipse 6. Eu já estou quase terminando a introdução. Mas você sabe que a minha introdução, a pregação é curtíssima. Paulo dizendo: meus irmãos, eu andei ali e acolá, em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, até os próprios da sua pátria, né? Em perigos entre os gentios, em perigos de cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em perigos nos Estados Unidos, em perigos, mas eu estou aqui. Tudo é deserto. Agora olha Apocalipse capítulo 6. Irmãos, eu quero ler com vocês esse texto, porque ele vai falar para nós. Apocalipse capítulo 12, verso 6. E 12, verso 6 de Apocalipse, ele vai falar de uma mulher. Eu não vou entrar em escatologia não aqui, eu só vou fazer uma referência muito ligeira, porque isso aí fica para depois dos comerciais. A mulher, porém, fugiu para onde, irmãos? Para o deserto, onde lhe havia Deus preparado para que nele onde? No deserto, ele a sustentem durante 1260 dias. O mesmo capítulo 12 do verso agora 14, olha o que diz o verso 14, do mesmo texto de Apocalipse 12. Diz que, e foram dadas a esta mesma mulher, porque é a mesma da personagem do capítulo, do verso 6, as 2 asas de grande águia, para que voasse até ao deserto, ao lugar aonde é sustentada durante o tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Está tudo na Bíblia, irmãos. Agora eu vou só dar uma pinceladinha na escatologia, mas depois vocês perguntam para o pastor Arlésio. Daniel 11, verso 41.
Vamos ler Daniel 11:41, só para dar uma explicadinha nesse negócio rapidamente. Daniel 11:41. Parece-nos que a mulher é levada para o deserto. Em Daniel 11:41 tem uma profecia, Eucariucias e Mireusa, que completam 40 anos de casados hoje. Estará também na terra gloriosa e muitos sacudirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Essas regiões de Moabe, de Edom, de Amon, é uma região leste da Palestina, norte-sul-leste, é uma região leste da Palestina, que é uma região de deserto. Essa profecia de Daniel ainda não se cumpriu, Daniel 11:41, fala sobre um futuro em que um possível anticristo vai perseguir um grupo de pessoas na terra, mas esse grupo de pessoas da terra não serão perseguidos pelo anticristo. De alguma forma ele não vai conseguir chegar lá. Isso é Daniel 11:41. Parece que a mulher, que é a figura de Israel, que dá à luz a um filho, que é Jesus Cristo, que o dragão quer engolir o menino, mas não engole, ela é tirada para essa região do deserto, onde ela vai ser guardada, protegida, até que os eventos finais sejam acontecidos. Enfim, o deserto. Que danado é esse que Deus usa para ensinar o seu povo? Eu avoro a dizer nesta noite que o deserto é a maior escola de Deus para forjar o caráter do seu povo. É sobre isso que eu vou pregar agora. O tema é convidados para uma festa no deserto. Amém, meus irmãos? Em 2014, eu escrevi esse livro. Eu estou esperando a oportunidade de lançá-lo. O título do livro é Convidados para uma Festa no Deserto. 5 capítulos. Cada capítulo uma apanhagem dessa, mas eu conto as minhas experiências sofridas e as minhas dificuldades de ter enfrentado desertos. E de que na época eu não entendia. Eu ainda não terminei de estar no deserto. Eu continuo caminhando no deserto. Mas eu quero fazer algumas notas de rodapés bem rápidas. A primeira delas é que Êxodo 13, verso 17. Põe na tela para a gente. Êxodo 13, verso 17. Meu caro Elcio, tem uma informação que me dói o coração demais. E essa informação é a razão porque o povo de Israel andou 40 anos pelo deserto. Só desobediência, nem sempre desobediência. Nem sempre desobediência. Tendo o faraó deixado ir o povo de Deus, Deus não permitiu que o povo fosse levado pelo caminho da terra dos filisteus. Guarda esse nome, caminho da terra dos filisteus. Posto que mais perto era esse caminho. Pois disse Deus, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Nota de rodapé número 1. O caminho da festa da terra dos filisteus é Deus que chama esse nome. Mas o nome na época lá é chamado Caminho de Horus, com H, Horus. Uma relação ao império, aos deuses dos egípcios. Era uma rota que beirava o mar. Eu vou fazer aqui um mapa para os irmãos entenderem bem rapidamente. Atrás de mim aqui, esses bancos são mar. Muita água, muita água. Certo? O piano ali é a região onde estava o povo de Sucote. Pitom, Ramsés, era em torno do piano. Lá na ponta da bateria era a região de Canaã. Mas isso, claro, bem distante, né? Era a região de Canaã. O povo de Deus estava aqui do lado do piano, em torno do piano. Deus diz ao povo, olha, não vai pelo caminho, porque esse caminho chamado Caminho de Horus era conhecido caminho
para a terra dos filisteus, porque de lá estão os filisteus, lá próximo de Jerusalém, da região de Canaã e tal. Então é o seguinte, era uma região fortemente armada e protegida, porque era aqui que passavam as maiores cruzadas do Império Egípcio. Dada a nota de rodapé número 2, que lá do mar vinham as embarcações carregadas de produtos caríssimos que abasteciam a região do Egito, que descia pelo Nilo, lá do delta, aquela coisa toda. Então essa região era muito fortificada, mais perto, no entanto. Mas se Deus manda o povo vir em linha reta, não sobrava um judeu para contar a história. Talvez sobrasse, porque Deus está dizendo que... olha o 17 que ele diz. Para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra. Vendo a guerra é porque quando passasse por ali, o povo não era hábil em guerra, os soldados do caminho do Horus iam matar judeu, igual mata mosca com aquela pazinha. Os judeus, vendo aquele povo todo morrer, diziam, agora a gente volta para o Egito, ninguém passa nessa barreira. Deus inteligentemente disse a Moisés, então Moisés, do piano, você vai circundar aqui, vai subir por lá, vai dar passadinha lá em cima, depois vai descer por esse caminho todo até chegar cá. Isso, irmãos, durou 40 anos. Deus faz um negócio tão extraordinário que eu fiquei assim, meu Deus, como é que pode? Êxodo 14, verso 1. Deus disse a Moisés, Moisés, diz ao povo para ir e para voltar. E depois diga ao povo para andar em círculo. Verso seguinte. É o mesmo verso. Disse o Senhor a Moisés. Pode seguir. É porque esse negócio aí não é de Deus, não. Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampe de fronte a Piairote, entre Migdol e o mar. Preste atenção. E o mar. Diante de Baal-Zefron, em frente dele, vos acampareis junto ao mar. Então o que é que Deus fez? Deus mandou o povo vir para cá. Não, o povo estava ali. Deus mandou o povo vir para cá, para perto do mar. Depois mandou o povo rodar para cá. Depois mandou o povo fazer outra volta para cá e ficar junto do mar. Deus fez literalmente um ciclo com o povo. Agora, para que isso, irmãos? Você não entende o coração de Deus. Essa era a última prova que Deus queria dar para Faraó. Verso 3, para quê? Então Faraó vai dizer, os filhos de Israel estão perdidos, desorientados, andando que nem barata tonta pelo deserto, porque o deserto cercou eles, eles não sabem qual é a saída para o deserto. Vamos lá pegar eles. Verso seguinte, diz o texto aqui, endurecerei o coração de Faraó de novo, está vendo aí? Está vendo aí? Para que os persiga e serei glorificado em Faraó. Dá para dizer um amém, irmãos? E todo o seu exército saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Amém, meus irmãos? Você entende Deus mandar você dar uma voltinha? Dá uma voltinha de novo. Se eu já passei por aqui, passa de novo. Ô Deus, mas eu estou andando igual barata tonta. Anda de novo. Não, o senhor está brincando com a minha cara, né? Por quê? Porque nós estamos numa era chamada a tirania do urgente. Nós queremos a coisa para agora. Quando eu comecei o meu ministério, minha primeira igreja foi numa roça, lá no interior da Bahia, numa região chamada Jaguarana. Irmãos, era eu, Priscila e Fernanda. Não tinha luz elétrica não, filho. O candeeirão de querosene panhando lá na congregação, que a gente construiu, que foi uma beleza, a gente construiu de bambu e de barro. Foi uma festa para construir, e de palha. E o candeeirão ponhando, que a gente terminava o culto, se passasse o dedo no nariz, chegava vinha preto, daquela fumaça do candeeiro. Eu estava lá, e eu ia de tardezinha, Josmária. E eu pegava uma lenha, e nesse tempo frio, eu pegava a lenha, colocava no fogão a lenha, e ela começava a espumar. E lenha quando espuma, porque está molhada. E demora de pegar fogo, mas eu colocava, esperava, Mateus, aquele negócio apanhar fogo, e colocava água ali, e a água borbulhava, eu fazia o pó de café. Irmãos, eu vou dizer para vocês aqui quantas vezes eu fiz café naquela casa, com o coador de café de segunda, de terça, de quarta, de quinta e de sexta, irmão João. Sexta-feira o café era tão ralo, mas tão ralo. Mas a gente colocava açúcar. Um dia eu me peguei aqui, Adolfo, na cozinha da igreja,
esquentando a minha marmita, que eu gosto de comer aqui na igreja. E eu botei 2 minutos e 30 e está eu dando pressa para o micro-ondas. Vixe, que negócio lento, parece que é baiano. Esse micro-ondas lento. Quando eu voltei para a sala, eu me peguei pensando, meu Deus, eu estava dando pressa ao micro-ondas, irmãos. A tirania do urgente deixou a gente sem perceber o agir de Deus na nossa vida. Por que que vai e por que que volta? E Deus pegou aquele povo de Sucote e disse, tu vai, volta para Piarote, volta, verso 1, verso 17 de Êxodo 13. Aliás, no verso 1, 2 de Êxodo 14, vai para Piarote, volta para... Se você olhar no mapa, irmão, vai dar um círculo. Eu digo, meu Deus, Deus mandou o povo ficar andando em volta. Acampa aqui, acampa acolá, fica aqui. Para quê? Para que Faraó dissesse, vai estar perdido, vamos lá matar todo mundo. Mas agora é hora de dizer, eu dizer assim, eu vou glorificar essa ação. Faraó vai me glorificar, o exército dele vai ser, eu vou me ser glorificado dessas coisas. Você entende isso, irmãos? Você entende que às vezes um negócio que você pensa que ter feito estava certo e deu errado, você acha que foi porque você é fracassado? Sinceramente, olhe para mim e me responda isso. Você acha mesmo que Deus soberano está controlando a tua vida, crente, e não deu certo porque você agiu errado? Pense. Deus dormiu então com você um pouquinho, Deus cochilou enquanto você fez aquele negócio que você acha que deu errado? Irmãos, ele não dorme nem tosqueneja o guarda de Israel. Ele não cochila. Ele estava lá quando a gente deu voltas no deserto. E Deus mandou o povo fazer isso. Sabe para quê? Depois que ele fez tudo isso, ele disse, agora vocês vão descer o deserto de Sur, vão atravessar o mar, vão chegar nas regiões amargas dos lagos amargos e vão seguir a viagem. 40 anos no deserto. Deixa eu responder para vocês por que 40 anos. Deuteronômio capítulo 8. Verso de número... nem lembro. Deuteronômio capítulo 8. Verso de número 2. Deuteronômio 8, verso 2. Meu caro Muritiba, queria que você não ficasse com pressa de ir embora agora não. Calma um pouquinho. Está chovendo. Deixa de gastura, de agonia. Calma. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, meus irmãos, que palavra forte, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Se você guardaria ou não os seus mandamentos. Verso 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, mas ele também te sustentou com o maná. Tu que não conhecia, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não é só de pão que viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Verso 4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti. 40 anos, irmãos. Que tecido é esse? Que tecido é esse, Neliane, que não envelhece 40 anos? Nem os pés incham. Você viaja daqui para o governador Valadares, os pés têm igual um pilão. Não, e ele continua. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Amém, meus irmãos? Eu não estou pregando para vocês como um puxão de orelha, não. Eu estou dentro dessa história.
como Deus me humilhou. Deus marcou uma rota para mim, eu fui para outra. Eu precisei experimentar isso para Deus conhecer o meu coração, para saber se você não vai rejeitar. Deixa eu te provar. Irmãos, é na prova que Deus foge os seus servos. Amém, meus irmãos? Agora, Êxodo capítulo 5, verso 1. Rapidamente, nós temos 5 ações de Deus no deserto. Cada ação dessa é um capítulo do livro que eu escrevi. Claro que eu não vou falar aqui, só vou falar delas. Primeira ação, Êxodo 13, 21. Primeira ação, Êxodo 13, 21. Segunda ação, Números 21, verso 9. Primeira ação, Êxodo 13, 21. O texto de Êxodo 13 conta que o Senhor ia adiante do povo, durante o dia, numa coluna de nuvem, e durante a noite, pelo caminho, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Diga comigo, prevenção. A primeira ação de Deus no deserto para aquele povo, prevenção. Eu vou na frente de dia. A coluna vai prevenir que vocês andem de dia, andem de noite. Ande de dia, ande de noite. Quem é servo do Senhor, irmãos, tem a proteção de Deus tanto de manhã, quanto à tarde, quanto quando está dormindo. Praga alguma chegará à tua tenda. Pastor, mesmo pelo deserto, mesmo enfrentando o deserto, Fabrício, é a escola de Deus. O deserto, irmãos, é a escola de Deus. Segundo, Números 19, 21, verso 9. Números 21, verso de número 9. Diga comigo, irmãos, proteção. Se a primeira é prevenção, a segunda é proteção. Números 21, verso 9. Diz que o povo de Deus era picado por uma serpente. Mas Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e disse ao povo, olha para a serpente de bronze levantada na ponta do cajado de Moisés. Quem olhar para essa serpente vai ser sarado imediatamente. Amém, meus irmãos? João capítulo 3, verso 14. Diz a palavra de Deus, importa que o filho, assim como Moisés foi levantado no deserto, importa que o filho do homem seja levantado também nesses dias. Quando a serpente do pecado acabou com a nossa vida, com a nossa história, arruinou a nossa raça humana, nós achamos em Cristo o levantado de Deus para acabar, extirpar o veneno mortal do pecado na nossa vida. Proteção. Amém, meus irmãos? Primeira ação, prevenção, de dia e de noite. Segunda, proteção. E o texto continua. E nós temos aqui Êxodo 16, verso de número 4. Êxodo capítulo 16, verso de número 4. Meus irmãos, e aí você tem uma série de histórias aí, a fome e a sede do povo sendo saciado. Então disse o Senhor a Moisés, eis que eu vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia, igreja. Diga amém, irmãos. Amém. Você está entendendo esse negócio de porção de cada dia? Ah, Jesus. Para que eu vos ponha de novo a prova na minha lei ou não. O povo teve sede. Lá em Êxodo 17 diz que o povo teve sede, jogou um negócio lá e tal. Deus fez brotar água. Foi um negócio espetacular. O nome disso chama-se provisão. 5 ações de Deus. Primeiro, prevenção. Segundo, proteção. Terceiro, provisão. Está com fome, manda. Agora, o negócio é um mistério. Diariamente. Eu não quero que você fique preocupado com o negócio de guardar comida. Esse negócio de guardar comida é gente usurável. Gente de olho gordo. Gente carnal. Gente que não se preocupa com a dependência. Gente que está preocupado consigo. E aí o povo guardou o maná e virou bicho.
Não era para guardar o maná, era para esperar diariamente. Irmãos, isso é um negócio. No deserto não tem como guardar comida. No deserto você tem que confiar diariamente que o Senhor da sua vida vai prover aquilo que você precisa. Amém? Eu já abasteci meu carro uma vez na minha vida com Fernanda, com 50 centavos de combustível. Eu tenho essa nota guardada até hoje. Eu abasteci o meu carro com 50 centavos de combustível. Teve um dia que eu fui ao mercado fazer compra de ano novo e eu tinha 10 reais no bolso. 10 reais, irmãos. E eu cheguei no mercado para fazer compra com 10 reais no bolso. Era para comprar um galeto, que era o nosso peru de Natal. Peru de Ano Novo. Era passar de Ano Novo. Eu, Fernanda e Priscila. E eu fui ao mercado com meus 10 reais no bolso. Um frango custava cerca de R$ 7,90. No supermercado Sendas, no Rio de Janeiro. Na Dias da Cruz, na antiga Casa da Banha. Lá estava eu com meus 10 reais no bolso. Indo em sentido à padaria, lá no final. De repente um senhor negro, de altura mediana, olhando assim na prateleira. E aquele homem me interpelou. Ô moço, me ajuda. Eu estou precisando de 10 reais. E Fernanda estava comigo. Ah, meus irmãos, aquele dia a gente não esqueceu não. Olha, irmão, se foi um anjo, eu não sei. O fato é que a gente deu 10 reais para aquele homem. Que deserto. Diariamente, que deserto. James, que deserto. Fernando disse, dá, nego. E eu disse, tá bom, meu senhor. Eu tenho 10 reais, vou lhe dar. Olha, Deus abençoe vocês, muito obrigado. Irmãos, foi uma paz, um negócio tomou nosso coração assim, que a gente só fazia chorar. Inexplicável. Como diz um pessoal que eu conheço no Brasil, inexplicável aquele trem. A gente só chorava, Guto. Vamos perguntar se ele precisa de mais alguma coisa. Como é que eu vou ajudar o homem? Vamos caçar ele. Caçar o homem, procurou o homem desapareceu. Às vezes Deus nos leva para o deserto, para a gente aprender a experimentar diariamente a provisão dele. Eu sei, Cláudio. Eu posso dizer o que é experimentar diariamente. Diariamente Deus disse àquele povo, não guarda não. Come e espera que amanhã venha outra pizza bitela. Não guarda não, confia no Senhor. Irmãos, isso é tentador, igreja. Magda, Neuze, é tentador um negócio desse. Guardar para amanhã. Mas Deus está esperando de nós no deserto justamente a dependência daquele que nos levou para o deserto. Não podia ser reto. Não, reto tu ia morrer, traste. Linha reta você ia morrer. Você não subsistia àquelas adversidades, mas o deserto vai te preparar, o deserto vai te provar, o deserto vai te humilhar, mas eu estou contigo no deserto. Eu nunca deixei vocês lá. Eu nunca deixei vocês sozinhos, eu estou com vocês no deserto. Lembra de Deuteronômio capítulo 8? Eu estava lá com vocês, eu passei com vocês, eu fiz isso, mas eu quero estar com vocês. O deserto é um negócio de Deus, irmãos. Quarta ação de Deus no deserto. Êxodo 15, verso 25. Êxodo 15, verso 25. É a quarta e a penúltima ação de Deus no deserto. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe disse, e mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança.
e ali os provou. Está vendo? Diga comigo, refrigério. Quem lembra da primeira? Prevenção, proteção, provisão, refrigério. Água amarga, o povo com sede medonha, quando bebe aquela água amarga, irmãos, não tem coisa pior do que você estar no deserto, escaldante, aquele negócio. César Timóteo, parece que tudo vai acabar. Você pega o gole d'água, que trem ruim, meu Deus, chega, trava os dentes. De repente Deus disse assim, o deserto é o lugar de Deus transformar amargura em doçura. Amém? O deserto é o lugar de Deus transformar amargura em doçura. Êxodo 17, versos 19 e 20. É a última ação de Deus no deserto, em tese. Em tese, é a última ação de Deus no deserto. Êxodo 17, versos, 13 e 14. Êxodo 17, versos 13 e 14. Josué desbaratou Amaleque e ao seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto, para que fique guardado na memória. Para que no dia 7 de fevereiro de 2021, no meio de uma pandemia, o meu povo, que eu estou levando, que eu estou atravessando pelo deserto, eles possam saber disso. Eu fiz isso. Diga comigo, a quinta e última ação de Deus no deserto. Diga comigo, vitórias. É no deserto, irmãos, que nós vencemos as maiores lutas que nós enfrentamos. Os amalequitas eram desgraçadamente, terrivelmente, impiedosamente, desgraçadamente, terrivelmente, piedosamente, desgraçadamente. Não posso falar mais porque o tempo não dá. Tem uma tradução que diz que eles eram ladrões de alegria, irmãos. Eles não roubavam para matar você, para tirar seus negócios, não. Eles queriam ver você triste, chorando. Mas a palavra de Deus diz que naquela guerra, o povo de Deus venceu os amalequitas e Deus riscou a raça de gente desse ruim para sempre da face da terra, debaixo do céu. No deserto é o lugar onde nós vencemos as batalhas. Amém? E eu caminho para a conclusão com Êxodo 10, verso de número 9. Convidados para uma festa no deserto. E a festa, teve ou não teve? Teve. Teve. Mas a festa não foi sozinha. Eu quero que você pegue esse raciocínio comigo aí. Êxodo, capítulo 10, verso 9. Respondeu Moisés: havemos de ir, diga comigo, com os nossos, está muito fraco, com os nossos jovens, com os nossos e com os nossos filhos, e com as nossas, e com os nossos, e com os nossos, havemos de ir para, porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. Amém, meus irmãos? Deus está chamando aí a família para envolver na festa. É a família que tem que passar pelo cálice amargo. E eu não vou tirar uma palavra dessa, não. Porque quando eu bebo meus cálices, Luizinha, Fernanda bebe, Priscila bebe e Vitória bebe. Mas quando Deus chama para a festa, vem Priscila, vem Vitória, vem Fernanda e vem eu também. Porque a promessa de Deus não é para um, é para toda a sua família. Paulo diz que os murmuradores, Paulo pregando sobre esse texto, irmãos. Paulo falou sobre esse texto com o povo. Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 5, Paulo pregando essa pregação que eu estou fazendo hoje aqui. Paulo, o apóstolo Paulo, pregando, meus irmãos. 1 Coríntios capítulo 10, verso 5, vamos ler.
Paulo diz: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Os desobedientes, os reclamões, os murmuradores no deserto ficam prostrados. Os que reclamam da prova ficam no deserto. Eu não aguento, vai morrer no deserto, fica lá. Mas aqueles que dizem: Senhor, eu como hoje o maná, se amanhã tiver eu como, se não tiver eu glorifico o teu nome. Eu quero fazer festa no deserto. Irmãos, convidados para a festa no deserto, você pode ir? Você pode dar glória a Deus no deserto? É isso que Deus quer de nós. Mas eu quero encerrar dizendo que nenhum deserto dura a vida toda. Porque Deus está consertando as coisas. Deus está consertando as coisas. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós encontramos Deus arrumando as coisas todas que o homem fez por causa do pecado. Isaías 43, versos de número 19 e 20. Isaías 43, versos 19 e 20. Eis que eu faço nova, eis que eu faço coisa nova. Isso é uma promessa de Deus. Que negócio é esse? Que está saindo à luz. Porventura, você não está percebendo? Eis que eu porei um caminho no deserto. Quem diz que está perdido? Você que achou que estava perdido? Não, ele está guiando esse deserto, ele está lá. E eu porei rios no meio do deserto, do ermo. Verso 20. Os animais do campo vão glorificar, até os chacais e os filhotes de avestruzes. Porque porei águas no deserto, rios no ermo, para dar de beber. A quem? Ao meu povo, ao meu escolhido. Enquanto a gente lê Isaías 53, verso 1 a 3, eu quero dizer para você uma coisa. Você acha que você não é escolhido de Deus? A prova que você é escolhido é porque você está enfrentando o deserto. Você acha mesmo, olha para mim, irmãos, você acha mesmo que Deus estava dormindo, cochilou no banco, e quando pegaram José e levaram lá para a cova e venderam como escravo, você acha que aquilo foi um percurso errado? Não! Você acha que José, quando ficou preso lá no calabouço, que ficou esquecido pelo copeiro, aquele rumo de ano, você acha que aquilo foi Deus que cochilou? Era propósito de Deus. José não seria José se não enfrentasse a traição, a cova, o calabouço e a tentação da mulher de Potifar. Tudo estava na agenda de Deus. O deserto estava na agenda de Deus. E Deus está prometendo a nós que Ele vai consertar tudo. Perdão, irmãos, é Isaías 51. Eu falei 53, mas quando eu vi 53, não é isso, é 51, perdão. Isaías 51. É isso aí, meus irmãos. Esta é uma profecia que ela está pertinho de ser concluída. Olhe para mim. O ermo, o deserto, ele não dura para sempre. Escute o que eu vou dizer para vocês. Deus vai consertar o deserto da nossa vida que foi estragado por causa do Éden. Deus vai fazer tudo fluir outra vez. Olha o texto. Ouve-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor, olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço, deixa aí, que fostes cavados. Da onde foi? De pedra, de poço. Que gente difícil. Eu e você. Verso 2. Olhai para Abraão, vosso pai. Olhe para Sara, que vos deu a luz, porque ele era o único quando eu o chamei e o abençoei e eu multipliquei. Deixa aí. Então o que ele está dizendo? Se eu fiz isso com Sara, com Abraão, eles eram únicos. Eu não vou fazer com vocês que são filhos espirituais de Abraão, descendentes de uma promessa. Verso 3. Olha que lindo esse verso 3. Porque o Senhor tem piedade de Sião
E Ele terá piedade de todos os lugares assolados dessa Sião espiritual. E Ele fará com que o deserto volte a ser como Éden. Está claro como um lindo dia de sol? E a solidão como o jardim do Senhor. Regozijo, alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Amém, meus irmãos? Deus está fazendo um caminho no deserto. O desemprego não dura a vida toda. Deus está forjando o nosso caráter no desemprego. Eu sei o que é ser desempregado. A falta de recurso não dura a vida toda. A dor não dura a vida toda. O diagnóstico do médico pode ser o seu deserto, mas ele não dura a vida toda. As voltas que a gente aparentemente achou que deu dando cabeçada na vida, elas não duram a vida toda, elas têm um propósito. O noivado que parece tanto namorado, a solteirice não dura a vida toda. A rebeldia do filho, meu irmão, minha irmã, não dura a vida toda. O marido, a mulher afastado de Deus, não duram a vida toda. O deserto vai ter fim. Ele tem início, ele tem meio, mas ele tem fim. E é uma promessa que me garante isso. Eu estou pegado nessa promessa. Como diz os mineiros, Paulo, eu estou agarrado nessa promessa. Irmão João. Porque o deserto vai ser como Éden. E a solidão vai ser como o jardim do Senhor. Olhe para mim, irmãos. O que acontecia no jardim do Senhor? O que acontecia no jardim do Senhor? Adão conversava todos os dias com Deus. Nós vamos voltar para o jardim outra vez. Mas para chegar no jardim a gente tem que atravessar o deserto. O deserto não é o ponto final. O deserto é a pedagogia de Deus. O deserto é a trajetória do eterno. O deserto é o forjar caráter dos santos do Senhor. Não fossem as lutas, não fosse o Getsemane, a cruz não existia. Não fosse o Calvário, o glória a Deus não sairia das nossas vozes dessa noite. Não fosse o deserto, tantas pessoas não teriam conhecido o Evangelho via Paulo. Não fosse os naufrágios, as noites em claro, naquela noite sangrenta, terrível, fria, gélida, de Atos 27. Não fosse a mudança da trajetória da agenda de Deus na vida de Paulo. Deus disse a Paulo, não, você não vai para lá não, você vai descer para Bitínia, você vai para onde eu quero. A melhor agenda é quando o Espírito Santo governa a nossa agenda. Eu quero ir para lá, Deus traz para cá. Eu quero fazer, Deus faz aqui. Eu quero dizer, não, Deus, eu quero que você esteja onde eu quero que você esteja. Você tem que estar onde eu quero que você esteja. Esse é o deserto. Essa é a trajetória. No deserto tem provisão. No deserto tem proteção. No deserto tem prevenção. No deserto tem refrigério. E no deserto tem vitória. O que você escolhe? Seguir uma linha reta? Você pode morrer. Aceite o caminho do deserto. Ele estará lá.